relatório da ONU sobre Mariupol, Michelle Bachelet diz que foram confirmadas 1.348 mortes civis, mas que devem ser vários milhares. Presidente francês, chanceler alemão e primeiro-ministro italiano juntam-se ao presidente romeno em Kiev para manifestar apoio à Ucrânia no caminho para a integração europeia. Ucrânia acusa a Rússia de atacar civis em Lysychansk. Moscou diz que os ucranianos encenaram um ataque a um hospital para culpar os russos. Onda de calor causa perturbações nos comboios em França. Pela primeira vez o país chegou aos 40 graus em meados de junho. Entre 24 de fevereiro e o final de abril, Mariupol foi provavelmente o lugar mais mortífero da Ucrânia. Foi assim que a chefe dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, descreveu a cidade portuária estratégica, devastada pelas armas e agora ocupada por Moscovo. Bachelet disse que, até à data, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou 1.348 mortes individuais civis diretamente nas hostilidades em Mariupol, incluindo 70 crianças. Estas mortes, disse, foram causadas por ataques aéreos, bombardeamentos de tanques e artilharia e armas ligeiras e de pequeno calibre durante combates de rua. A alta comissária considera, no entanto, que o número real de mortes de civis devido às hostilidades é provavelmente mais elevado em milhares. Sem poderem entrar em Mariupol, os monitores das Nações Unidas recolheram informações de pessoas que deixaram a cidade e de imagens de satélite. Michelle Bachelet relatou ainda que muitos em Mariupol foram mortos por bombardeamentos, enquanto outros foram queimados ou sufocados em incêndios. Devido à escassez de água potável, conta a alta comissária, as pessoas fizeram longas e perigosas viagens a poços ou reservatórios abertos ou foram forçadas a derreter a neve ou a beber água extraída de automóveis ou outros equipamentos. Na Mariupol, controlada pela Rússia, segundo Bachelet, as condições são terríveis. Os residentes têm acesso limitado aos cuidados médicos e outros serviços básicos e não podem sair e regressar livremente. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos advertiu que os horrores infligidos à população deixarão marca indelével nas gerações vindouras. O presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, juntamente com o presidente romeno Klaus Iohannis, encontraram-se em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O objetivo, reiterar o apoio do Bloco Forte Europeu ao país na sua luta contra a invasão russa e o de França, Alemanha, Itália e Roménia às aspirações pró-europeias da Ucrânia. O apoio à integração ucraniana na União Europeia seria a principal demonstração de uma posição comum, coordenada e forte. A evolução da história europeia legitima uma resposta positiva às aspirações ucranianas. O Estatuto da Ucrânia de candidata à União Europeia poderá reforçar, historicamente, a liberdade na Europa e tornar-se numa das principais decisões europeias deste primeiro terço do século XXI. O presidente francês, criticado por ter dito que a Rússia não devia ser humilhada, deixou claro o seu apoio a Kiev. Nós, os quatro, apoiamos o estatuto de candidato imediato da Ucrânia à adesão à União Europeia. Este estatuto será acompanhado, como dissemos, de um plano de ação e implicará que se tome em consideração a situação nos Balcãs Ocidentais e na região, em particular na Moldávia. E do voisinage, em particular da Moldávia. Já o chanceler alemão, criticado no início pela ligeireza com que estava a lidar com as ações russas, recordou a mudança radical que se operou no seu país. Apoiamos a Ucrânia na defesa da sua soberania e integridade territorial. A Alemanha inverteu a sua tradição e decidimos fornecer armas à Ucrânia e continuaremos a fazê-lo enquanto a Ucrânia necessitar. O primeiro-ministro italiano lembrou que são necessárias reformas profundas também na sociedade ucraniana, mas reconheceu que o país está a defender todos os dias os valores da democracia e da liberdade em que o projeto europeu se baseia. A presidente do Parlamento Europeu está de visita à Chequia. Roberta Metsola foi recebida pelo primeiro-ministro do país, Petr Fiala, em Praga. Na agenda de trabalho estão as prioridades da presidência da União Europeia, numa altura atípica para a Europa.
A atual situação de segurança e geopolítica terá provavelmente um impacto excepcional no trabalho da presidência e isso incluirá apoio militar, financeiro, político e humanitário contínuos. Também incluirá muitas mais ações de longo prazo, como garantir o lugar da Ucrânia dentro da nossa família europeia e começar a planear a reconstrução do país. No dia 23 de junho, o Parlamento Europeu apresenta oficialmente o apoio à Ucrânia na candidatura à adesão à União Europeia. Neste encontro de preparação, o chefe do governo checo realçou a importância da união do Bloco Europeu perante a ameaça russa e garantiu que a reconstrução da Ucrânia será o tema da presidência da União Europeia, que este ano pertence a Praga e arranca a 1 de julho. O governador de Lugansk acusa a Rússia de ter provocado 3 mortes e 7 feridos com um ataque aéreo a um edifício que servia de refúgio a civis em Lysychansk. De acordo com Serhiy Haidai, os russos já destruíram mais de 11 mil edifícios na região. O governador abordou também a situação em Severodonetsk para dizer que era atualmente impossível evacuar o complexo fabril de Azot devido aos bombardeamentos constantes dos russos. Já Alexander Stupun, porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia, informou que os ocupantes russos continuavam os ataques cerrados, mas que ainda não tinham conseguido assumir o controle total da cidade e que a luta continuava. De acordo com a TASS, agência de notícias russa, os separatistas de Lugansk controlam os bairros residenciais de Severodonetsk e tentam agora assumir o controle da zona industrial. Já a RIA Novosti, outra agência estatal russa, cita o Ministério da Defesa para afirmar que os ucranianos encenaram no fim de semana passado um ataque a um hospital de Odessa com o objetivo de divulgar as imagens pelos países ocidentais e culpar a Rússia. No terreno, continuam os combates sem que se vislumbre a luz ao fundo do túnel. Antes, pelo contrário, depois dos Estados Unidos, esta quinta-feira foi a vez de França e Reino Unido anunciarem o envio de mais armas para o teatro de guerra. O verão ainda não chegou, mas o sol já queima. A onda de calor que atravessa a Europa faz-se sentir particularmente em França, onde esta quarta-feira a temperatura atingiu os 40 graus Celsius, o que nunca tinha acontecido em meados de junho, provocando mesmo algumas perturbações no setor ferroviário. O responsável pelas infraestruturas dos caminhos de ferro franceses, Thierry Rose, explica que o elevado calor leva a problemas causados pela dilatação de carris e catenárias e que, como as temperaturas a nível do solo atingem os 45 graus, é preciso limitar a velocidade de circulação. Em Espanha, o calor está ligado à história de Gondchar, pequena aldeia na Andaluzia que no início do século tinha uma centena de habitantes. Entretanto, a pouca água que havia secou e restam menos de 10 pessoas. David Dean é um dos resistentes. Lembra que se encontram no deserto de Tabernas, único na Europa Ocidental, e que por isso estão habituados a viver com pouca água, mas avisa que nada nem ninguém pode viver sem água. De acordo com o Ministério da Transição Ecológica de Espanha, 74% do território espanhol está em risco de desertificação. Kevin Spacey aguarda em liberdade o julgamento por agressões sexuais no Reino Unido. 3 acusações foram deduzidas pelo Ministério Público londrino. O ator norte-americano enfrenta casos semelhantes nos Estados Unidos. Não disse uma palavra durante a audiência prévia, mas o advogado que o representa declarou que Spacey desmente categoricamente qualquer crime. A primeira sessão do julgamento foi marcada para 14 de julho. Em Villeneuve-d'Ornon, nos arredores de Bordeaux, em França, a umas centenas de metros do rio Garona, uma equipa de arqueólogos tenta desvendar os mistérios de um naufrágio raro. A carcaça encontrada em 2015 terá 1300 anos, mas pouco mais se sabe sobre a sua origem. Com 12 metros de comprimento, teria transportado mercadorias através do rio para a costa atlântica entre o ano 680 e 720.
A Geórgia está longe de ser o principal destino turístico, mas o desfiladeiro de Dashbashi promete colocar o país no mapa. Tudo devido a esta ponte suspensa de 240 metros com um diamante de vidro a 280 metros de altura. A paisagem é de cortar a respiração e, para quem gosta de emoções fortes, há ainda uma tirolesa de bicicleta. O projeto de 38 milhões de euros foi financiado por uma empresa israelita.